Oi gente, beleza? Vamos falar hoje nesse vídeo aqui um pouquinho de metabolismo de carboidratos, um tema importante para o C3. Aqui a gente vai fazer uma introdução ao conceito de ATP, de respiração celular, as fases, e logo após essa introdução, para dar um embasamento para quem não lembra muito, para quem ainda está com dificuldade no assunto, logo depois desse embasamento eu vou me ater à glicólise. A gente vai falar sobre a glicólise, vai falar sobre as 10 reações que estão presentes nesse processo, na glicólise, para que posteriormente em outros vídeos a gente possa falar de ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá? Então vê só, quais são os conceitos iniciais que a gente tem que comentar aqui? Veja, primeiramente, para você dominar bem esse assunto, é importante entender o motivo pelo qual essas reações acontecem e esses mecanismos existem. Tá? A glicólise, que é o foco desse vídeo, ela está envolvida, por exemplo, dentro da respiração celular, que é um processo maior que vai incluir, além da glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Isso é um processo que tem como objetivo a obtenção de energia pela célula. Não confunda respiração celular com a respiração fisiológica. Nessa respiração fisiológica mecânica, que é aquela que você inspira e expira, é uma coisa, tá? E a respiração celular é o processo pelo qual eu vou oxidar, quebrar alguns compostos para obter energia. Só lembrando aqui uma parte do nosso roteiro que a gente vai iniciar a discussão aqui nesse vídeo, é que a gente tem que falar sobre essa obtenção de energia nos sistemas biológicos para a realização das funções metabólicas. Então, por exemplo, você vai estar metabolizando carboidratos, lipídios, etc., para produzir energia para realizar, para manter o seu metabolismo, certo? Então, vê, algumas vias a gente vai começar a comentar aqui. Nesse caso, a gente vai aprofundar aqui a glicólise, certo? Mas lembrando que é importante também comentar posteriormente outros mecanismos, como, por exemplo, a gliconeogênese, né? É sempre interessante ver o termo gênese, formação, glicose neonovo, dá uma nova origem para a glicose. A gente vai ver aqui que a gente vai partir de compostos que não são carboidratos, que não são glicose, e vamos gerar através deles compostos que são derivados de glicose. Tá? Vamos ver também depois glicogênese, que é a formação do glicogênio. Lembrando que o glicogênio ele é a forma de armazenamento da espécie humana, a forma de armazenamento de carboidrato, certo? O glicogênio é um polissacarídeo formado por milhares de unidades de glicose. É uma maneira de armazenar carboidrato no fígado e nos músculos estriados esqueléticos, certo? Então, glicogênese ou glicogenogênese, tá? Quando a gente tem muita glicose, a gente vai guardando na forma de glicogênio, vamos ver depois. E a glicogenólise, que é quando você pode quebrar, né, esse glicogênio para ser utilizado quando você precisa de açúcar de glicose no sangue. Então, o glicogênio vai estar lá, no fígado, por exemplo, ele pode ser quebrado, existe inclusive uma regulação hormonal envolvendo isso, vamos ver depois, tá? Tem insulina, tem glucagon, etc. E nessa glicogenólise a gente vai quebrar esse glicogênio em glicose. Tem a via das pentoses fosfato também, que a gente vai comentar, mas aqui começando pela glicólise, certo? Antes de mais nada, vamos entender esse processo de respiração celular. Aqui a gente vai ter a quebra, a oxidação de um composto orgânico, que normalmente é um carboidrato, glicose, né, uma hexose, para que você obtenha energia. Essa quebra nada mais é do que a oxidação desse composto para que a energia seja formada, certo? A gente vai ver isso direitinho. Além disso, a gente pode ter diferentes tipos de compostos, diferentes tipos de moléculas que vão ser metabolizados para a gente produzir o que? ATP. Vou falar no próximo slide sobre a estrutura do ATP, tá? Para quem não lembra. O corpo ele vai priorizar normalmente o carboidrato como a quebra, como quebra para obter energia. Tá? A primeira molécula, o primeiro composto que o corpo normalmente usa é o carboidrato para obter energia. Mas claro que depois que o carboidrato acaba, a gente pode, se precisar, quebrar o lipídio, né, do nosso tecido adiposo. O tecido adiposo, entre outras funções, ele tem a função de reserva energética. Ele, inclusive, acumula mais energia do que o próprio carboidrato. Né? E se precisar, a gente vai passar por um processo aí que a gente vai ver depois, do metabolismo de lipídio, para ser utilizado. Até mesmo as proteínas podem ser utilizadas para produzir ATP, mas claro que não é a função mesmo delas, né? A proteína no corpo humano, elas têm a função principalmente estrutural, né? Formar pele, formar
outros tecidos do corpo, formar receptores hormonais, até hormônios que são proteicos também, entre várias coisas, né? No corpo. E a gente só vai utilizar a proteína para obter energia num caso extremo, né? Um corpo, por exemplo, que está desnutrido, que está ali de repente, já quebrou o carboidrato que tinha, já esgotou o lipídio que tinha, então assim, ele vai agora começar a quebrar a proteína, né? Pessoas desnutridas acabam tendo esse processo de quebra até mesmo do tecido muscular para obter energia, tá? Então diferentes moléculas podem ser usadas para obter energia e manter a célula viva. É importante a gente entender o porquê que a respiração celular ocorre. Veja só, a glicose é uma molécula bastante energética e ela tem na casa de 686 quilocalorias por mol de glicose. Tá? O que acontece? Essa energia, durante a respiração celular, ela vai ser quebrada gradativamente e vai ser armazenada na forma de moléculas chamadas de ATPs, certo? Que é o trifosfato de adenosina. E por que isso acontece? É porque, veja, na respiração celular, toda a energia que está contida na glicose, ela vai ser liberada de maneira gradual. E isso faz com que não ocorram danos celulares ao organismo. Porque, veja, se toda essa energia aqui ela fosse liberada de uma vez, isso provavelmente iria ocasionar danos à célula, certo? A gente vai ver daqui a pouco a equação geral da respiração celular e ela é basicamente uma reação de combustão, né? A gente vai ter um composto que é a glicose reagindo com um comburente que é o oxigênio, formando CO2 mais água. Isso na química a gente sabe que é uma reação de combustão. Então é como se você, entre aspas, não é isso, mas é como se fosse, se você fosse fazer isso de uma vez, é como se você fosse tocar fogo na glicose e ela fosse liberar aquela energia ali. Isso não pode acontecer dessa maneira. Então a respiração ela vai tirando essa energia, guardando na forma de ATP, para que não haja dano celular. E além disso, você está otimizando e melhorando a utilização de energia para que você utilize essa energia da glicose em diferentes reações celulares. Porque veja, vou dar um exemplo. Se você simplesmente quebrasse a glicose para fazer qualquer coisa de uma vez só, vê só, eu ilustrei aqui a formação de uma ligação peptídica, por exemplo. Tem 2 aminoácidos se unindo, formando um dipeptídeo, né? Isso aqui poderia vir outros aminoácidos para depois ter uma proteína. Tá? Eu estou pegando aqui só a união de 2 aminoácidos. Só antes dessa reação ocorrer aqui, a gente vai ter um investimento inicial na casa de 4 quilocalorias. Tá? Então imagine que eu fosse usar aqui 4 quilocalorias para fazer essa reação aqui no corpo, e aí eu quebrasse uma glicose, liberasse 686 quilocalorias, usasse 4 e desperdiçasse o resto. Percebe que não faz sentido o corpo fazer isso? É tão difícil obter comida, obter alimento, ele não vai desperdiçar. Então, quando você pega essa glicose na respiração e vai formando diferentes ATPs, né, isso faz com que a gente consiga otimizar o uso dessa energia. Você não vai desperdiçar. A célula ela produz ATP sob demanda. Ela vai tentar ao máximo utilizar e provocar o maior rendimento possível. Falando em rendimento, né, eu até coloquei um tópico aqui da segunda lei da termodinâmica, que esse processo ele é excepcional, porque a respiração celular ele vai promover um alto rendimento nessa conversão da queima de glicose e produção de ATP. As máquinas humanas que a gente tem ali convertendo um tipo de energia no outro, elas normalmente conseguem um rendimento em torno de 10, 15%. A glicose, aliás, a respiração celular, ela consegue um rendimento altíssimo, muito superior a isso. Tá? Então, vê só. E o que seria esse ATP? A adenosina trifosfato, né? Que é a molécula chamada também nos livros aí de moeda energética da célula, porque ela armazena energia. O que é um ATP? Um ATP nada mais é do que um nucleotídeo. Está aqui uma ilustração do que seria o ATP. Nucleotídeo, lembrando que é qualquer molécula, inclusive aquela que forma lá o DNA, que forma o RNA, é uma molécula que ela vai ter aqui um açúcar, um carboidrato, associada a uma base nitrogenada e a um grupamento fosfato, certo? No caso do ATP, ele, ao invés de ter só um fosfato, como é o caso do nucleotídeo do DNA, do RNA, o ATP ele tem 3 fosfatos, por isso mesmo o nome, adenosina trifosfato. O que acontece? Essas ligações aqui entre os grupos fosfato, eles são ligações de altíssima energia, são ligações chamadas de ligação fosfoanidra. É essa ligação, simbolizada por um tio, que armazena a energia dessa molécula. Energia essa que a célula vai utilizando nas suas diferentes reações metabólicas, certo? Então o ATP é um nucleotídeo, é uma molécula energética que vai armazenar energia. E como é que a gente vai utilizar a energia do ATP? Como eu disse, ela fica armazenada nessas ligações fosfoanidras
entre as moléculas de fosfato. Então veja, aqui entre os grupos fosfato, né? Então veja, aqui eu tenho uma ilustração do ATP, uma adenosina ligada aos 3 fosfatos. E o que vai acontecer? Toda vez que a gente for utilizar o ATP numa reação para obter energia, a gente quebra essa ligação aqui fosfoanidra, né, numa reação com a água, por isso a gente chama essa reação de uma hidrólise. Então a quebra do ATP é uma hidrólise, participa a água, e a gente vai formar o quê? Um ADP e a liberação do fosfato, a gente chama de PI, que é um fosfato inorgânico, ele vai estar solto. E esse fosfato, na forma depois vai ficar na forma de ácido fosfórico, essa quebra do fosfato vai gerar a liberação de energia. Então, cada ATP, cada ligaçãozinha fosfoanidra do ATP que a gente quebra, a gente vai ter a liberação de 7,3 kcal por mol, tá? Que é a liberação de energia. Então, você pegou um ATP, quebrou, liberou aquela energia ali, e se eu quiser mais energia, eu posso quebrar ainda a segunda ligação fosfoanidro. Eu tinha aqui um ADP, quebrei na presença de água, lembrando, as enzimas que vão catalisar esse processo são as enzimas ATPases, também chamadas de ATPases, certo? Ela pode vir aqui, ó, quebrou, fez a hidrólise, liberou um AMP, né, que agora é um adenosina monofosfato, só tem um fosfato, e liberou um segundo fosfato e, consequentemente, liberou mais uma dose de energia aí na célula, mais 7,3 quilocalorias. Então perceba que isso otimiza o processo, porque eu vou liberando energia gradativamente. Eu armazeno gradativamente e libero gradativamente, certo? Então eu vou otimizar esse processo de utilização energética. Passando agora, um ponto que eu coloquei aqui, que veja só, nessa ligação aqui da formação da molécula de ATP, a gente vai ver o seguinte, ó, que quando você vem de ATP, para você quebrar essa energia, quando você quebrar isso daqui, a gente vai ter um investimento inicial de energia, porque para fazer uma quebra de uma ligação, a gente vai ter que investir energia. Então, eu estou falando isso para quem lembra um pouco da química, que a gente fala o quê? Que normalmente para quebrar uma ligação química, a gente tem que fornecer energia. Então, como é que eu estou dizendo para vocês que a quebra do ATP ela vai liberar energia? Se, na verdade, quando a gente quebra uma ligação, é a gente que tem que dar energia. Como é que a quebra dessa ligação aqui vai dar energia para a gente, né? Então, veja, o que acontece é que, de fato, inicialmente, o corpo vai ter que aplicar energia para poder chegar num estágio necessário de energia, vai ter que ter uma energia de ativação, né, que a gente chama na química, para que depois dessa quebra a gente tenha um produto final com menos energia do que a gente tinha nos reagentes. Então esse aqui era o patamar energético dos reagentes e esse aqui é o patamar energético dos produtos. Perceba que o produto final ele tem menos energia, ele está num patamar inferior de energia ao patamar dos reagentes, certo? Consequentemente, apesar de eu ter dado investimento energético inicial, o saldo para mim vai ser de liberação realmente. O corpo ele vai estar recebendo, vai estar ganhando energia para essa reação química, beleza? Só um comentáriozinho rápido. Passando agora, vamos ver, antes de chegar na glicólise propriamente dita, vou só fazer uma revisão, um embasamento dessas formas de obtenção de energia. Percebam o seguinte, a gente vai ter no nosso corpo, a gente vai estar falando de respiração aeróbica bastante, mas a gente também tem na natureza indivíduos que fazem respiração anaeróbica, existe também a fermentação, vamos ver o que é isso de maneira resumida. A respiração aeróbica, gente, nada mais é do que você utilizar o oxigênio para você oxidar, para você quebrar de maneira completa uma determinada matéria orgânica, um composto orgânico, normalmente glicose, para você ter como resultado final apenas materiais, né, produtos inorgânicos. E isso tem uma grande liberação de energia. Vejam essa reação aqui, ela é a reação final total da respiração celular. A glicose, está aqui, ó, uma hexose, né, C6H12O6, reage com oxigênio, formando CO2 e água. Né? A gente inspira o oxigênio, esse oxigênio ele vai ser, a gente vai ver depois isso, quando chegar em cadeia respiratória, que o oxigênio ele é um aceptor final de hidrogênios e elétrons. O oxigênio ele é fundamental para que a respiração aeróbica aconteça. Tá? E vai ter a formação aqui de CO2, que é um composto inorgânico, apesar de ter carbono, é um composto inorgânico, e água. Né? Inclusive isso aqui vai estar presente na nossa expiração, né? A gente libera CO2. Só que além disso, esse processo ele produz o quê? Energia na forma de ATP, tá? Respiração aeróbica. Já na respiração anaeróbica, que alguns indivíduos fazem, os seres humanos não fazem, é um processo que a gente não usa o oxigênio. Né? A gente usa alguma coisa diferente do oxigênio para promover essa oxidação do composto orgânico.
tá? Existe também vai ser também uma oxidação completa, entretanto, o rendimento vai ser um pouco mais baixo que a respiração aeróbica, apesar de ser ainda de ter ainda um bom rendimento, tá? Aqui eu dou um exemplo aqui que o nitrato está sendo utilizado, tá? Para essa oxidação da glicose. Algumas bactérias fazem a respiração anaeróbica, né? Quando a gente vê ali ciclo do nitrogênio, por exemplo, em ecologia, a gente observa isso. Tá? Além disso, tem a fermentação também, que a gente não vai entrar nesse vídeo, nessa aula aqui nela, mas só para pontuar que existe, como vocês sabem, a fermentação, que é um processo muito menos eficiente de obtenção de energia, tá? É um processo que ele não vai usar um agente oxidante e que não quebra totalmente a glicose, não quebra totalmente a matéria orgânica. Quando a gente faz fermentação, a gente basicamente se limita ali à fase de glicólise e a gente não tem ciclo de Krebs, a gente não tem cadeia. Justamente por isso é que a fermentação ela tem um saldo tão pequeno de energia, apenas 2 ATP, né, que a gente vai ver depois que vai vir da glicólise, justamente essa energia. Tá? A gente tem alguns tipos de fermentação, né? A fermentação láctica, que o nosso corpo, inclusive, é capaz de fazer, tá? Em condições de anaerobiose, quando a gente não está mais conseguindo fazer respiração aeróbica nos músculos, por exemplo, o músculo ele pode fazer respiração lática. O problema é que não libera tanta energia e que ainda tem como resultado final um ácido lático, né, que acaba gerando inflamação e dores musculares. Existe também a respiração alcoólica, que vai ter como um produto final o álcool etanol, né, também chamado de álcool etílico. É uma fermentação que as leveduras fazem, por exemplo, e a humanidade utiliza isso para a obtenção, por exemplo, de bebidas alcoólicas. E a fermentação acética, que vai gerar o ácido acético, né, que é o ácido lá do vinagre, por exemplo, é um ácido acético, é um ácido orgânico, e algumas bactérias fazem isso. Agora, feito esse resumo, esse embasamento rápido, vamos agora ao ponto principal do vídeo, que é a questão da glicólise. Tá? A glicólise, que é o início da quebra da glicose, a gente vai ver aqui o saldo final, o que ela produz no final das contas, e as reações que compõem essa glicólise. Tá? A gente vai ver que são um conjunto de 10 reações. Em ensino médio a gente não estuda essas 10 reações, aqui a gente vai estudar, né, a glicólise nas suas 10 reações, para a gente entender de onde é que está vindo cada coisa, por que determinados eventos acontecem. Tá? Então, vê só. Vamos primeiro ver uma visão geral antes de eu destrinchar o processo. Vê só. A gente vai ver que a glicólise, ela vai ter o quê? A transformação de uma molécula de glicose, C6H12O6, em duas moléculas de piruvato, tá? Que são moléculas de 3 carbonos cada uma. Então, nesse processo de glicose até chegar a piruvato, o que é que vai acontecer? A gente vai ver que a gente tem, primeiramente, um investimento energético. Tá? Apesar de a gente querer produzir energia, no começo tem um investimento, a gente vai ter que gastar essa energia. Tá? A gente gasta 2 ATPs, tendo como produto final ADP. Tá? Então, a gente vai ter que investir 2 ATPs para que lá na frente a gente consiga produzir 4 ATP. Então perceba que o saldo é positivo para o corpo, né? Ele gasta 2 ATPs, mas no final das contas ele produz quantos? 4. Se ele produz 4, ele está ganhando 2, né? Ele investiu 2 para produzir 4, ter um lucro aí de 2 ATPs. Tá? Além disso, a gente vai ver também que vai ter uma produção de 2 NADH. A gente vai ter 2 NAD+, que vão formar NADH. Esse é um ponto que muita gente pergunta, o que é o NAD? Tá? Tanto o NAD+, como o FAD, eles são chamados de carreadores de hidrogênios e elétrons, transportadores de hidrogênios e elétrons. Qual é a função desses compostos? Eles, tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs, eles vão se acumulando, né, tanto NAD quanto FAD, para serem utilizados lá no final, na cadeia respiratória, que é também chamada de fosforilação oxidativa, na qual os elétrons que esse NAD e esse FAD juntaram, eles vão ser utilizados para a produção de ATP. A gente vai ver que a cadeia respiratória produz na casa ali de 26, 28 ATPs, e isso é possível porque o NAD e o FAD vão ser levados para lá para que esse processo ele possa ocorrer. Tá? Então, e de onde é que vem esse NAD e esse FAD? Né? O NAD ele vem da niacina, que é uma vitamina do complexo B que a gente ingere, e o FAD também, né, da riboflavina, que é importante para que esse processo ele ocorra. A gente vai estudar posteriormente, né, que inclusive a deficiência dessas vitaminas podem acarretar doenças complicadas para a espécie humana. Então vamos lá. Como é que começa essa glicólise? Veja só, inicialmente a gente vai ter uma glicose
A gente vai pegar a molécula de glicose na célula e ela vai receber um grupamento fosfato, tá? A enzima que faz isso, ela pode ser a exoquinase ou então a glicoquinase. Alguns tecidos vai ser a exo e outras a glicoquinase. Toda vez que vocês verem uma enzima com a terminação sinase ou quinase, é uma enzima que adiciona, que mexe com fosfato, certo? Então veja, por que a gente vai pegar a glicose e vai colocar um fosfato nela? Lembrem de uma coisa, a membrana celular ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, né? Lembra do modelo de Siegler-Nicholson? Ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles são compostos, né, anfifílicos ou anfipáticos, isso é, eles têm uma parte apolar, que são as pernas hidrocarbonadas, e tem uma parte polar, que é o grupamento, a cabeça, né, de fosfato, que está lá na parte externa e interna da célula. Entretanto, como esse meio aqui da membrana ele é majoritariamente apolar, né, por causa das pernas dos fosfolipídios, essa bicamada ela não permite que moléculas carregadas, moléculas com carga, passem facilmente por essa bicamada. Não passa, né? A gente sabe que a membrana ela é seletivamente permeável. Então veja, quando você coloca o fosfato aqui, qual é a estratégia da célula? É prender essa glicose no seu citoplasma, tá? No citoplasma, eu digo porque a glicólise ela é um processo que ocorre no citoplasma, também chamado de citosol, e não depende de oxigênio para ocorrer. Então, quando você coloca esse fosfato, ele vai prender a molécula de glicose, que agora vai ser chamada de glicose 6-fosfato, porque ela entrou um fosfato no carbono 6, e como esse fosfato ele é uma molécula que tem carga, ele não vai conseguir atravessar a célula, tá? Isso aqui não vai ocorrer, beleza? Então, essa é a primeira reação da glicólise, você adicionar o fosfato no carbono 6. Passando adiante, a gente vai ver uma transformação de glicose 6-fosfato, na reação 2, em frutose 6-fosfato. Lembrem que glicose e frutose são isômeros, né? A gente tem aqui, inclusive, uma isomeria funcional, né? A glicose é um aldeído e a frutose é uma cetona. A gente tem a enzima aqui, fosfoglicose isomerase, que vai transformar, olha como o nome ajuda, isomerase, vai transformar um isômero no outro. Simplesmente eu vou transformar a glicose em frutose. Então, de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. Para quê? Porque, veja, mais à frente vocês vão ver que a gente vai colocar um outro fosfato, tá? E para isso acontecer, eu não teria como colocar o outro fosfato nessa molécula de glicose. Já quando você transforma em frutose, vai aparecer esse carbono aqui que vai poder receber o próximo fosfato, tá? Essa frutose ela é um pouco mais simétrica, então é por isso que a célula vai fazer essa conversão, essa transformação. Então, olha só, aqui na reação 3, a gente vai poder agora adicionar esse fosfato no outro carbono. A gente agora de frutose 6-fosfato passa para frutose 1,6-bifosfato. A gente está colocando esse fosfato aqui no carbono 1, tá? Então veja, anteriormente, lembrando, a gente transformou na frutose por ser mais simétrica e para possibilitar que a gente adicionasse esse fosfato, certo? E quando perceba o seguinte, ó, tanto aqui atrás, nesse momento aqui, ó, da reação 1, para isso aqui acontecer, a gente teve que quebrar um ATP, né? Então veja, um ATP quebrado aqui, inicialmente, e agora um outro ATP utilizado aqui, tá? Então tem ATP sendo utilizado pela célula para o processo ocorrer. Então aqui a gente já fez um investimento de quantos ATPs? 2, porque até esse ponto, 2 moléculas de ATP tiveram que ser quebradas para que o fosfato fosse adicionado às moléculas que estão sendo obtidas por meio da glicólise, certo? Já na reação 4, gente, a molécula vai ser finalmente quebrada pela primeira vez, tá? A gente vai ter a quebra da frutose 1,6-bifosfato pela enzima aldolase em 2 compostos diferentes. O primeiro deles, que é o gliceraldeído 3-fosfato, e a dihidroxiacetona fosfato. Só que quem segue realmente nas vias metabólicas daqui por diante é o gliceraldeído 3-fosfato e não a dihidroxiacetona fosfato, tá? Dessa forma, na reação de número 5, a célula simplesmente converte a dihidroxiacetona fosfato em outro gliceraldeído 3-fosfato, são isômeros, tá? Então vê, a triose fosfato isomerase, ela vai fazer isso, de que maneira? Olha só, não entra nem sai ninguém, simplesmente é uma alteração estrutural dessa molécula. Essa dupla O vem para cá, olha,
esse hidrogênio para essa região aqui, e esse daqui, esses dois hidrogênios vêm um para cá, para a parte do grupo funcional, e o outro aqui para baixo, certo? Então veja que apenas houve uma alteração da estrutura da molécula. E agora eu vou ter o quê? Um gliceraldeído 3-fosfato. E aí preste atenção, vê só o que vai acontecer. Qual é o resumo das últimas reações? A gente teve a glicose passando por algumas reações até chegar em frutose 1,6-bifosfato, beleza? A partir daí, houve uma quebra dessa molécula e a gente formou um gliceraldeído 3-fosfato e uma dihidroxicetona fosfato. Sabendo que a dihidroxicetona fosfato tem que ser convertida em gliceraldeído 3-fosfato, porque é ele quem importa para a célula, tá? Então a gente parou nesse ponto aqui, certo? Nessa quinta reação, e perceba que a partir de agora, tudo que acontecer vai acontecer em dobro. Eu não vou esquematizar em dobro, porque não há necessidade. Eu vou trabalhar agora a partir do gliceraldeído 3-fosfato, mas lembre que tudo que estiver acontecendo, está acontecendo em dobro, porque eu não tenho só um gliceraldeído, eu tenho dois. Então, quando eu produzir um ATP, na verdade não é um, são dois, tá? Então, veja só. O que vai acontecer então a partir de agora? Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai passar por um processo muito importante. Preste atenção nessa reação 6, porque ela é uma das mais bonitas aqui desse processo, porque veja só. Nesse momento, a célula, né, por meio da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela vai tentar promover, ela vai promover a entrada de um fosfato nesse gliceraldeído. Ele que era gliceraldeído 3-fosfato vai virar 1,3-bifosfoglicerato. Porém, esse fosfato aqui que a gente está representando por PI, ou seja, fosfato inorgânico, isso quer dizer o quê? Esse fosfato ele não está vindo de uma molécula de ATP. Lembrem que a gente, os dois fosfatos que entraram anteriormente vieram de ATP. Eu inclusive citei que é justamente o investimento da célula, né? 2 ATPs. Esse fosfato inorgânico aqui, ele está vindo de onde? Ele estava solto no citoplasma e ele vai ser adicionado. Qual é o problema? É impossível essa reação acontecer por si só dessa forma. Por quê? Por uma questão energética, tá? Não tem como, energeticamente, uma reação química, uma molécula, ela sair de um nível menos energético para um nível mais energético. Isso não acontece nos sistemas estudados, tá? É como se, por exemplo, você vê numa ladeira, durante uma chuva, a água descendo uma ladeira. Todo mundo já viu isso. O que ninguém nunca viu foi a água fazer o caminho contrário. A água ela não vem de baixo e sobe a ladeira. Alguém já viu isso? Não. Ela não vai contra a gravidade. Por quê? Porque sair de uma altura menor para uma altura maior é ir para um nível energético maior. Né? Para quem lembra de física, quando você sobe, você está ganhando o quê? Energia potencial gravitacional. E nenhum sistema ele quer ganhar energia, ele quer aumentar a sua energia de maneira espontânea. Isso não acontece, você tem que forçar. Eu até posso, por exemplo, pegar a água de uma cisterna e fazer ela subir para uma caixa d'água, mas isso não é espontâneo. Eu tenho que pegar uma bomba, fornecer energia elétrica para conseguir fazer isso, certo? Então é isso que a célula vai fazer, ela vai dar um jeito de fazer esse fosfato entrar, porque ela quer sair com essa molécula de um nível mais baixo de energia para um nível mais alto de energia para ela produzir ATP. E como é que ela vai fazer isso? O que vai acontecer é que esse gliceraldeído está sendo oxidado, tá? E nesse processo de oxidação, ele vai estar gerando um NADH. Vai vir o NAD+ aqui, vai pegar hidrogênios e elétrons e vai produzir o NADH. Tá? Esse NADH, ele inclusive vai ser utilizado lá na cadeia respiratória. E lembre, como agora tudo está acontecendo em dobro, eu tenho 2 gliceraldeídos, né? Então é por isso que eu vou dizer que eu tenho um NADH produzido aqui e eu vou ter um outro NADH produzido pelo outro gliceraldeído, tá? E como é que a gente analisa direitinho essa reação? Vê só, o que está acontecendo? Essa oxidação ela acontece com a ajuda de uma molécula de água. A água ela vai entrar aqui para ajudar a oxidar esse composto, certo? Esse OH ele vai vir para cá, para o carbono do grupo funcional, tá? Veja que é um ácido carboxílico, e esse hidrogênio vai vir para cá, para o NADH, certo? Quando você promove essa oxidação, a gente diz que está havendo um acoplamento. Como assim? A célula está acoplando essa reação de oxidação a uma outra reação, que é o quê? A entrada do fosfato inorgânico. É justamente essa oxidação que fornece uma condição energética, um patamar energético, para que o fosfato inorgânico que estava solto agora possa entrar e formar o 1,3-bifosfoglicerato. Então é um processo extremamente elegante e complexo que a célula faz para mexer com os patamares energéticos e permitir que a reação metabólica aconteça. Tá? Então veja só o que estava acontecendo. Depois que você fez isso aqui,
que o fosfato conseguiu entrar, aí o que é que vai acontecer? Ele tinha entrado fosfato, tinha formado um 3-bifosfoglicerato. Feito isso, né, o que é que vai acontecer? Esse fosfato agora ele vai sair produzindo um ATP. Vai entrar um ADP, vai pegar um fosfato e vai virar o ATP. Aí você pergunta, e por que é que esse fosfato anterior, ele simplesmente não já entrou no ADP e formou um ATP? Para que isso tudo? Para que essa reviravolta? Porque aí que está. É impossível esse fosfato inorgânico se ligar ao ATP e formar, aliás, se ligar a um ADP e formar um ATP. É aquela questão do patamar energético. Assim como não tem como a água subir por conta própria uma ladeira, ela só desce. Assim como não é possível essa água subir de maneira espontânea, também não é possível o fosfato ele entrar de maneira espontânea. Então veja que processo bonito. O fosfato ele vai entrar por meio desse acoplamento da reação de oxidação, entra no composto e agora que o fosfato está aqui ligado a um composto orgânico, ele tem condições energéticas de se ligar a um ADP e formar o primeiro ATP da glicólise. Lembrando que não é um ATP, são dois, porque eu tenho o quê? Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo o quê? De maneira duplicada, né? É porque eu só estou equacionando uma única vez. Então veja que eu estou produzindo agora pela primeira vez ATP. Eu só tinha gasto ATP, agora eu estou produzindo, certo? Então de um 3-bifosfoglicerato eu volto para 3-fosfoglicerato. E aí, ó, analisando a reação 6 e a reação 7, veja que ela aconteceu anteriormente aqui, teve a oxidação, entrou o fosfato, para que a outra reação ela pudesse acontecer, né? E aí, ó, para quem não entendeu, entender melhor, o que estava acontecendo? Ó? A gente tinha o gliceraldeído 3-fosfato, que foi oxidado para quê? Para que essa oxidação desse condições energéticas de um fosfato inorgânico ser acoplado à molécula e formar o 1,3-bifosfoglicerato, que por sua vez deu condições de o fosfato se ligar a um ADP e formar um ATP. É isso? E aí, beleza. Ó. Já para a gente dar continuidade e finalizar, as reações que estão por vir agora, reação 8 e reação 9, elas visam tornar o último fosfato que a gente tem aqui instável, a ligação instável. Por quê? Se ela se torna instável, ou seja, pouco estável, é muito fácil de tirar esse fosfato aí e formar mais ATP. Então, o objetivo da célula agora, enzima fosfoglicerato mutase, vai simplesmente transportar esse fosfato do carbono 3 para o carbono 2, né, virando o 2-fosfoglicerato. Isso já torna essa ligação mais instável. Feito isso na reação 8, a gente vai para a reação 9, que vai promover a perda de uma molécula de água, né? Enzima enolase catalisando isso aqui. Perdendo uma molécula de água, o 2-fosfoglicerato vai ficar mais instável ainda na forma de fosfoenolpiruvato. Estando bastante instável agora, a gente permite que a reação 10 possa acontecer, certo? Que é a última reação da glicólise e que é uma reação que produz o quê? ATP. Esse fosfato que estava ligado de maneira instável vai ser retirado e vai se acoplar a um ADP que vira ATP, certo? Então veja, a gente já tinha formado 2 ATPs antes, estamos formando mais 2 agora, porque lembra, tudo que está acontecendo aqui é duplicado, tá? Então um ATP aqui e um ATP para outra molécula que está ocorrendo ali paralelamente, né? Então a gente teve o fosfoenolpiruvato gerando o resultado final, que é o piruvato, certo? E produzindo ATP. Então o que é que a gente teve até agora? Olha o resultado final da glicólise. A gente teve até a reação 4 uma fase que a gente chama de fase de investimento. Por quê? A gente só gastou. A gente gastou ATP para que o processo pudesse acontecer. Entrou ATP, saiu ADP, eu gastei energia. Depois a gente teve uma fase de clivagem, ou seja, uma fase de quebra. A gente separou a molécula, né? Quebrou. Teve uma quebra para poder ir para a fase de quê? De geração de energia. E aí sim, ó, a gente teve aqui, né? 2 NADH formados. E quantos ATPs? Ó? 1 ATP, 2 ATP, 3 ATP, 4 ATP. Percebam, a gente gastou 2 ATPs e produziu 4. Logo, qual é o saldo de ATP da glicólise? 2. Né? Eu gastei 2 para produzir 4, ganhei 2. E o quê? E 2 NADH produzidos que vão servir para quê? Lá para a cadeia respiratória, considerando que vai haver aí no ciclo de Krebs uma cadeia respiratória. Se isso fosse uma fermentação, a gente não teria isso, né? Pararia aqui e o piruvato seria um aceptor final de hidrogênios e elétrons. Mas essa é a parte inicial da glicólise, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi uma aula do nosso grupo de estudos Sinapse.
Quem quiser participar, fala aí comigo, beleza?